Bom dia, meus queridos irmãos. Novamente nós estamos aqui para meditar no mais um salmo que Deus deu para Davi. Eu quero que Deus nos dê um dia de bênção e nós já vamos começar o dia orando, não é? Pedindo, invocando e agradecendo o nome do nosso Deus. Senhor, eu quero o sangue de Jesus sobre mim, sobre meus irmãos, sobre meus amigos. Senhor, neste dia novo que surge, Senhor, que a tua misericórdia, Senhor, não se aparte de nós, nem da nossa casa, Senhor, nem da tua igreja, Senhor, nem do Brasil. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, das nações, da África, Senhor, do Zimbábue, do Japão, de todos, Senhor, que invocam o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, esteja, Senhor, com a tua graça sobre nós, passe ela, como o Senhor fez com Moisés, a tua graça passe sobre nós. E, Senhor, nos dê entendimento e que se faça sangue em nossas veias, tudo que vamos ouvir. E, Senhor, nós te engrandecemos, Senhor, e já levantamos cantando o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração. Muito obrigada, Pai, por todas as tuas graças e as tuas bênçãos, a tua misericórdia, a tua presença, no nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu vou falar do Salmo 34. O Salmo 34 é referente a 1 Samuel, capítulo 21. Então eu vou contar mais ou menos, depois se vocês quiserem lê-lo, né, ler o capítulo 20, 1 Samuel 21, é interessante, porque ele, nessa época que ele fez esse salmo. Então Davi, ele estava fugindo de Saul e ele estava com muito medo, e os homens dele estavam cansados e sem comida, e ele foi até o sacerdote pedir comida, e a comida era para os sacerdotes, né, para os levitas. E ele tá tão desesperado, não é desculpa não, que ele mente, ele fala que o rei tinha mandado ele ali, né? E que ele estava sobre a ordem do rei e que se tinha alguma espada lá, porque Davi não tinha espada e daí ele falou só tem a espada que do Golias. A espada do Golias estava ali naquele lugar. Ele falou que servia. E tinha um espião de Saul ali e Davi ficou com medo, porque Davi entrou por um caminho tortuoso, que foi a mentira, não é? E ele tava com medo, tinha mentido, tinha quebrado, né, a lei de Deus, e ele foge sozinho para o rei Aquis, que era dos filisteus, que era rei dos filisteus. E lá eles não aceitam Davi, querem e ele sabia, ele ficou com medo porque ele sabia que ele estava sozinho e que ele ia morrer ali, né? E o que que ele faz? Ele se faz de doido. Ele começa a babar e ele sabia que os costumes dos filisteus era nunca encostar em alguém que era louco. Então ele finge, né, ele faz teatro e finge de louco. E ele vai embora. Então ele fica pesaroso. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha escapado pela misericórdia de Deus. É tão interessante que quando nós fazemos alguma coisa errada, quantas vezes nós contamos proezas? Ah, eu virei a mesa, eu fiz um barraco mesmo, a pessoa precisava ouvir. Então, a gente quebra a lei de Deus e ainda acha que tá certo. E ainda conta assim vantagem para os amigos. Às vezes o aluno responde para a professora: "Ah, eu respondi mesmo". E alunos muitas vezes que criados na casa de Deus. Então, às vezes, olha, eu achei tão interessante aqui Davi quando começa o salmo, ele sabe que a misericórdia de Deus que o salvou, porque ele tem gratidão porque mesmo ele tendo vacilado com Deus, Deus teve misericórdia da vida dele. Ele sabe que não foi nenhuma esperteza dele ele ter escapado, porque ele podia ter sido morto nesse dia. Eu amei
amei a posição. Eu sei que ele foi humano, errou, mas eu amei a posição dele não contar vantagem, não é? E a quantos a gente vê quantas também homens ou mesmo mulheres, eu fui mesmo, ele ficou olhando para mim, eu também fiquei olhando como se não fosse nada. Tudo normal. Então, Davi, ele tinha Deus tinha dado para ele uma sensibilidade, porque ele buscava, né, o Senhor, que ele sabia que tinha errado e que a misericórdia de Deus assistiu ele em todo aquele medo e em todo aquele pavor e também, mesmo assim, ele tendo vacilado, a misericórdia de Deus o assistiu. E ele sabe que não foi o engano que salvou ele, que foi a misericórdia de Deus. Então, e você, meu querido, às vezes quando você erra, você conta vantagem como se fosse certo e ainda acha engraçado. Eu já vi muitas pessoas contarem isso e eu fico com temor e tremor. E nessa hora eu peço perdão a Deus por essas vidas que não têm temor de Deus, que falam coisas que são erradas com uma vanglória humana, não é? Então, nós vamos ler o Salmo. Eu amei a posição de Davi e eu quero que Deus nos dê essa sensibilidade todos os dias da nossa vida. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Olha só, ele está fazendo uma promessa aqui para sempre. A aliança que Davi tinha com Deus para sempre. Não é um dia murmurando, outro dia louvando. Não, o meu louvor estará para sempre, porque ele sabe que ficou vivo por causa das misericórdias de Deus mesmo. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. E então ele fala dos humildes porque ele tá sendo humilde nessa hora, reconhecendo que tudo era graça de Deus. E ele convida para engrandecer o Senhor comigo e todos a uma exaltemos o nome do Senhor, não é? Então, ele fala, ele convida, no versículo 9 também, ele convida o povo para engrandecer e temer o Senhor. E ele fala busquei. Ele usa muito esse termo, né? Porque quando nós buscamos, nós achamos. Jesus falou, né? Batei e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Buscai o Senhor enquanto é tempo. Busquei o Senhor e ele me acolheu e livrou de todos os meus temores. Meus irmãos, esse versículo é muito forte na minha conversão, porque como meus pais mexiam muito com coisas assim espirituais demoníacas, eu tinha muito medo, porque eu via as coisas. Em casa acontecia coisas assim fortíssimas, sabe? E quando eu via, eu via os demônios se movendo em casa e tudo. Quando eu me converti, que eu comecei a ter autoridade sobre eles, parou. É tão interessante. E eu tinha muito medo, porque toda pessoa que mexe com feitiçaria, ela tem muito medo. Como meus pais mexiam, e então eu buscava o Senhor. Então esse versículo para mim eu decorei, eu pus assim, escrevi no papel, coloquei no meu quarto e lia. Busquei o Senhor e ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Não é de um, de todos. Tem uns que têm medo de morte, tem medo disso, tem medo daquilo. Quando eu entreguei minha vida está na mão de Deus. Só vai acontecer qualquer coisa comigo se Ele quiser. Então eu estou guardada por Ele e eu estou na mão dele. Só na mão de Deus. Então, esse versículo, ainda mais nesse tempo de coronavírus, desse tempo de instabilidade, né, social, tudo, e já nós vemos que o mundo está sendo preparado para aquele que há de vir, que é o anticristo, não é? O Senhor vai vir também, mas o anticristo está preparando o mundo para ter um governo só. Então, e é todos nos cesáreos, quantas pessoas estão perdendo a fé, não é? Outro dia eu ouvi uma pessoa, estou perdendo a fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Então eu busquei o Senhor, primeiro eu busquei, depois ele me livrou de todos meus temores. Então contemplai o Senhor e você vai ser iluminado, né? E o vosso rosto jamais sofrerá vexames. O Senhor
vai nos guardar. E Ele nos dá as vestes, tira as vestes de vergonha e nos coloca vestes limpas, não é? Como Ele fez com o filho pródigo. E clamou este aflito, então ele está falando, este aflito é ele, né? Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de suas tribulações. E ele conta também que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muitas vezes o anjo do Senhor aparece como a teofania, o aparecimento do próprio Cristo no Velho Testamento. Né? Apareceu para os patriarcas, não é? Então o Senhor vai nos guardando, e não é anjo da guarda, é o anjo do Senhor mesmo, forte e poderoso. E aqui fala, provai e vede, outro convite. Você precisa fazer prova. Às vezes eu estou falando, por exemplo, eu falei do versículo 4, busquei o Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. E então Davi está convidando, e eu também convido você, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem, né? Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Prove e veja que isso é verdade. Eu sempre, quando eu li a palavra, falo, Senhor, isso é verdade? Então faz sangue aqui nas minhas veias. Eu quero provar disso. Eu sempre fui bem desafiadora assim com Deus, a gente conversava muito, provar e vede. Deus quer que a gente faça a prova dele. Senhor, me livra dos meus temores. E aí, instantaneamente, meu coração se acalmava, né? Às vezes dá aquele conflito, o coração fica batendo forte de medo. Me acalmava, a presença de Deus trazia isso. Então, provai e vede. Davi está desafiando, versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem em que nele se refugia. Eu vou falar uma coisa, meus queridos. Hoje, cada um fala uma coisa. Se você não tem o Senhor para se refugiar, você está perdido. E Jesus fala, eu vim buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Então, quando eu estou perdida, assim, a palavra é a bússola. A palavra de Deus é a bússola. Então, ele fala aqui que feliz o homem que se refugia em Deus. Se você está se refugiando no homem hoje, em quem confiar? Só Deus pode nos guardar. E aqui ele continua, ele convida novamente, né, no versículo 9, temei ao Senhor todos os santos. E ele fala que os leõezinhos sofrem necessidade, fome, porém o que te buscam, novamente o verbo buscar, no versículo 4 e no versículo 10. Aqueles que te buscam, bem nenhum lhes faltará. Então, mesmo nesses momentos de crise, eu lembro de Elias que quando estava fome, havia 3 anos de seca na terra, não havia comida e nem água. E sabe quem vinha trazer para o profeta Elias comida? Um corvo. O corvo vinha trazer um pedaço de pão e de carne para ele todos os dias. Agora vocês veem como um corvo que come, eu estava tempo de fome, como é que um corvo ia trazer comida para um profeta? Ele ia comer a comida que ele trazia para Elias, e Elias nunca passou necessidade. Muitas vezes eu estou tão apertada e o Senhor me socorre com livramentos, porque eu oro e falo, Senhor, em nome de Jesus, cuida de mim. O Senhor é o meu Deus, meu Pai, né, em quem confio. Então, olha só, então bem nenhum lhes faltará os que buscam o Senhor. E ele continua, vinde filhos e escutai-me, né? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade? Que quer viver, né? Para ver o bem, refreia a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. Ele fala aqui tomar cuidado com o que nós falamos, não é? Porque nós podemos imprecar até maldição sobre nós mesmos e também dos outros, não é? E ficar falando, refreia a tua língua do mal. Aparta-te do mal e procura a paz e empenhe-te em alcançá-la. Nós vemos que Paulo fala muito sobre isso, o apóstolo Paulo. E ele fala que daí ele continua, os olhos do Senhor estão sobre os justos, o rosto do Senhor está contra os que praticam mal, clama o justo, o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. Agora é o versículo 18, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado
e salva os de espírito oprimido. Então, Deus, olha só, ele está perto daquele que tem um coração quebrantado, que tem um coração humilde, e ele salva o de espírito oprimido. Muitas vezes nós sentimos, porque existe uma opressão nos áreas espirituais nesses tempos, não é? As pessoas estão assim, vagueando sem saber o que fazer. Então, o Senhor salva se você buscar o Senhor, tiver um espírito humilde, não é? Um espírito quebrantado, o Senhor vai salvar e vai estar perto de ti. E ele termina dizendo que muitas são as aflições daquele que busca Deus, né? Daquele que é justificado pelo sangue, mas o Senhor de todas a livra. O Senhor, muitas aflições vêm, mas o Senhor de todas as aflições o Senhor nos livra. E ele fala do cuidado, daí ele fala também do ímpio, e fala, o ímpio é aquele que não teme a Deus, e ele fala que o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então, em resumo, o que eu mais amei foi a aliança perpétua que Davi tinha com Deus, que ele fala para sempre. Meu louvor estará para sempre nos meus lábios. Davi não se engrandeceu e falou assim: eu fiz os filisteus de bobo, me fingindo de louco e dando risada do mal feito que ele tinha feito, né, que ele tinha agido. Ele não, ele sabe que foi Deus que teve misericórdia dele e que ele errou, não é? Que ele estava tão desesperado que ele errou. E ele, por isso que fala aqui do coração quebrantado e humilde. Ele fala aqui também, no versículo 2, que o coração humilde. Então, queridos, nessa manhã, vamos pensar se nós estamos nos gloriando das coisas erradas que fazemos e contando vantagem, né, para as pessoas das coisas erradas que fazemos, não é? E o coração de Deus deve ficar muito triste, porque ele não vê temor, né? Porque qualquer pessoa que conhece a Bíblia teria temor de falar certas coisas, não é? Então, eles acham que não vai ter consequência nenhuma. Por isso que as pessoas estão como loucas, não sabem para onde vai, né? Ficam vagueando assim, vagando. Hoje é um dia especial. Muitas são as aflições do justo. O Senhor de todas nos livra. E também busquei ao Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Provai e vede. Provai e vede. Né? Provai e vede. O desafio do Senhor é isso, nesse dia. Provai e vede que o Senhor é bom, que o Senhor está cuidando de nós, nos livrando. Provai e vede. E busque o Senhor. Queridos, um beijo grande, um bom dia. Deus abençoe vocês, Deus me abençoe, a minha família. Deus também me deu um coração. Tudo isso é primeiro para mim. Me deu um coração humilde, não é? E um coração grato. O meu louvor estará para sempre nos meus lábios. Glória a Deus. Um beijo. Deus abençoe.